A graça e a paz, pastores. Estou aqui, pastor Marcos Sondage, acompanhado, sabe de quem? Nada mais e nada menos do que o grande teólogo George Edulade, claro, né? E é sobre ele que a gente vai continuar falando no capítulo 2, que ele vai falar um pouco para nós sobre o quê? Sobre a necessidade do reino, o mundo e a humanidade. Tranquilo? Então vem comigo, ó. Primeiro ele vai abordar um pouquinho sobre o dualismo escatológico. Lembrando que esse dualismo escatológico é bíblico e conforme Lade, não é aquele dualismo maniqueísta, né? Que existe o bem lutando com o mal, apesar que ele vai falar sobre esse mal, mas que Deus ele é totalmente soberano sobre isso e está no controle de tudo, né? Mas sim um dualismo entre o século futuro, o século vindouro, a eternidade e o agora, né? Sempre tratando o quê? Sempre tratando a ideia de que do já e o ainda não. Nós temos que ter ideia que o Lade ele vai sempre abordar esses dois princípios, né? Quais? Primeiro, do já e o ainda não, como eu acabei de falar, e o outro é a história da redenção. Aqui mesmo, já no início, ele cita Kuma, um dos grandes teólogos, né? E ele fala assim, ó, Kuma expressa corretamente o ponto de vista de que o dualismo escatológico representa a subestrutura da história da redenção, né? Lembrando que história da redenção e história da salvação é a mesma coisa, né? Tem a mesma ideia, tá? Então ele fala que esse século futuro representa essa história da salvação, né? Então, aí ele bota isso, que todo o evangelho, toda a escritura, ela aponta, ela vai nos levando para a volta de Cristo, para a ressurreição, né? Para a parousia, né? Então ele mostra que tudo isso nos leva para esse século futuro em Cristo, né? Com a natureza redimida, em plenitude, desfrutando as bênçãos do Senhor. Aí ele vai trabalhar sobre Satanás, né? E ele fala que Satanás ele é descrito como um espírito mau, sobrenatural e que chefia uma hoste de demônios, tá? Então nós temos que entender que lá ele cita que o mal não é um mal caótico, como defende o animismo. Ele é um mal organizado, que há uma chefia, uma infraestrutura, há uma hierarquia e que todo o objetivo, todo o plano desse mal é frustrar o plano de Deus, é frustrar os objetivos de Deus. Mas para Lade, o mal é real, existe um reino demoníaco e existem os demônios. Que diferente de Satanás, o demônio ele pode se apossar de uma pessoa, né? Ele pode entrar em um corpo de uma pessoa, né? E outro detalhe, para Lade, o mal ele pode ser resistido, tá? O mal ele pode ser resistido. Então não vamos entrar aqui em questão sobre escravos do pecado, sim, mas para ele o mal, não o pecado, o mal pode ser resistido. E ele fala assim, ó, interessante, vou ler aqui, ó, interessante do Novo Testamento é sempre prático e redentor, pois reconhece o poder sobrenatural do mal, mas sua preocupação centraliza-se na obra redentora de Deus através de Cristo Jesus, libertando os homens dessas forças malignas, né? E aí depois ele vai falar sobre o mundo, e aqui eu quero deixar uma grande observação. O mundo, dentro do Novo Testamento, conforme Lade, ele é um mundo de visão hebraica, não de visão grego ou grego-romano, muito menos helenista. Por que eu estou querendo dizer isso? Os hebreus eles enxergavam o mundo como uma criação de Deus, perfeita, boa. Apesar do mal existir no mundo, isso não tirava a beleza da criação de Deus. Então o mundo é algo bom, é algo para ser admirado. E o mundo, para os hebreus, ele reflete, ele ilumina, ele aponta, ele indica Deus. Então se o mundo é mau, então Deus seria mau, porque ele mostra Deus. Então nós temos que ter sempre essa visão hebraica do mundo, que o mundo é bom, tá? Que o mundo é bom. Nesse contexto, o mundo cosmo, né, não é um mundo físico, ou o mundo da humanidade, mas um conjunto complexo da experiência humana na Terra, porque lá ele trata que a Bíblia ele mostra
algumas formas de apresentar essa palavra mundo que para nós foi traduzido simplesmente como mundo, né? Tem o mundo cosmos, tem o mundo que representa a humanidade. Quando fala assim, Deus amou o mundo, ele está querendo dizer, Deus amou a humanidade, não ao planeta Terra, né? E para ele também existe esse mundo como propriedade de Deus, né? Então ele fala assim, ó, apesar de Satanás ser considerado o dominador do século presente, o mundo ainda continua sendo propriedade de Deus, tá? E aí ele vai falar sobre a humanidade. Sobre a humanidade, nós devemos ter o seguinte, ó, que para ele a humanidade ela foi criada para servir a Deus, né? Então a gente não pode exigir de Deus, não pode determinar nada para Deus, porque nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo. Outra coisa interessante que ele fala quando ele vai abordar sobre a humanidade é que ele fala o seguinte: apesar de Jesus chamar Deus de Pai, em nenhum momento ele diz que esse é Deus de todos, né? Palavras de Lade, né? Vou até dizer aqui, ele fala assim, ó, Jesus acerca de Deus, ele nunca falou de Deus como Pai de todos, a não ser aos seus discípulos, entendeu? Então quando ele falou assim, Pai Nosso, ele estava se referindo ali aos discípulos que estavam com ele, né? Então, apesar dele ver Deus como Pai, na visão paterna, Deus não era Pai de todos, né? Então, para encerrar, Jesus ele considerou todos os homens e mulheres como pecadores, não havia nenhum justo, conforme aqui anuncia aqui no capítulo 2, e aí nós vamos para o capítulo 3, que é muito importante, que ele vai falar sobre o reino de Deus, tá? Beleza? Mas aí daqui a pouco.